Olá, eu sou o Bruno Queregatti e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre conceitos estatísticos, população, amostra e variáveis. Falaremos também sobre pesquisa amostral, planejamento, execução, organização dos dados e análise. Bom, pessoal, estatística é uma ciência muito interessante e ela está muito atrelada ao nosso dia a dia aqui no século XXI, porque ela sempre traz informações relevantes para a gente tomar decisões nas nossas vidas ou até mesmo decisões no nosso trabalho, em coisas cotidianas por aí, tá certo? Então a estatística a gente pode resumir como uma análise de dados que a gente recebe e através deles a gente tira alguma conclusão. Tá certo? E aí, os dados quantitativos são aqueles que são dados numéricos, ou seja, você tem números como dados para você analisar. Só que a estatística ela não é só limitada a isso, ela também pode ter os dados qualitativos, que são dados que não são numéricos. Por exemplo, uma pesquisa onde se pergunta qual é a cor preferida de uma pessoa. A resposta vai ser uma cor. A cor não é um valor numérico. Tá certo? Então, a boa e velha pesquisa eleitoral, né, que talvez seja o exemplo mais comum que vocês tenham de estatística, a pessoa faz uma escolha de candidato, é uma pessoa, a gente não está falando de um número, 2, 3, 5. Depois a gente vai contar quantas pessoas preferem aquele candidato, mas a gente não está escolhendo um número, e sim a gente está escolhendo o candidato. Então a estatística ela joga nesses dois lados, tanto em dados numéricos, como também as pessoas às vezes acham que estatística só serve para a parte numérica, como também para dados qualitativos ou não numéricos. Cor, nome de candidato, número de computadores em casa, enfim, diversos dados aí que não necessariamente se quantifica com números, tá certo? Bom, pessoal, outra coisa importante também. A estatística ela é pautada aí em 3 pilares, tá certo? O primeiro deles é o que a gente chama de população. O que é a população? É o espaço, vamos dizer assim, ou a quantidade de pessoas ou dados, né, que você vai analisar para que você extraia a informação que você quer, tá? Então, um exemplo comum, por exemplo, se você quer tratar uma pesquisa eleitoral numa cidade, você vai fazer o quê? Você vai tratar a população daquela cidade como a sua população estatística, ou seja, você vai extrair a informação dessa população. Mas também pode ser, por exemplo, numa fábrica, um lote de peças que foram fabricadas, onde você vai fazer uma análise estatística se alguma veio defeituosa ou alguma coisa do tipo, para você analisar a qualidade da sua produção. Então, não necessariamente a população precisa ser pessoas, ela pode ser também um lote de produtos, por exemplo, tá? O outro ponto é quando você não tem a capacidade de analisar toda a população. Por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa em relação à população brasileira, tá? Existe um tipo de pesquisa que você analisa a população inteira, que é o chamado de censo, né? O censo ocorre aí geralmente de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, onde você analisa a população como um todo. Então dá muito trabalho para fazer, quem acompanha noticiário sabe que tem que contratar muitas pessoas para fazer as pesquisas, tem que visitar de casa em casa, se a pessoa não está em casa tem que ir em outro dia. Então fazer uma análise de uma população como um todo, às vezes dá muito trabalho, porque a população é muito numerosa. Então aí o que a gente faz? A gente utiliza o conceito de amostra. O que é a amostra, pessoal? A amostra é um pedacinho da população com um certo tamanho, que você consiga pesquisar, certo? Analisar os dados e tudo certinho, e a partir dele fazer um retrato da população como um todo, né? Inclusive é o que acontece, né? A gente vê muita questão, principalmente em pesquisa eleitoral, essa pesquisa está errada, essa pesquisa privilegia um candidato, essa aqui privilegia outro. Onde que acontece talvez as distorções aí das pesquisas? É na escolha da amostra. Porque se você não conseguir retratar a amostra exatamente como é a população como um todo, você provavelmente vai ter o quê? Desvios da informação que você quer. E eleição acaba acontecendo muito isso, né? Privilegia-se às vezes um candidato, o outro, depende do método de amostragem que você está fazendo. Então às vezes você vai pegar um recorte da população, aquele recorte está tendencioso a um certo candidato ou a uma certa informação. Então, como a maioria da estatística é trabalhada em cima de amostra, existe uma ciência toda por trás, pessoal, só para você definir a amostra. O que para mim é uma amostra boa? O que para mim é uma amostra distorcida? Então só aí já tem uma análise muito complexa para que você desenvolva bem a sua estatística, tá? E por fim, o último pilar, vamos dizer assim, da estatística é a própria variável. O que é a variável? O que eu estou perguntando? Qual é a informação que eu quero? Então, em caso de pesquisa eleitoral, qual é o meu candidato? Se eu estou pesquisando o número de computadores que tem numa residência, esse valor numérico, essa quantidade,
é a minha variável? Qual é a minha cor preferida? Também. Qual é a preferência por um certo produto, né? Às vezes a gente tá andando na rua aí, para aquelas pessoas para fazer pesquisa de produto pra gente. Ah, você já ouviu falar desse produto? Dentre esses produtos, qual você utiliza? Então essas informações, essas perguntas são o quê, pessoal? As nossas variáveis. Então aí definindo a variável e definindo o tamanho da amostra, você consegue fazer uma pesquisa que tente retratar toda a população. Mas lembrando sempre, existe uma pesquisa que você analisa a população como um todo, que é a chamada de censo, tá certo? Bom, pessoal, e tudo isso que eu acabei falando para vocês está resumido nesse diagrama aqui através do conceito de pesquisa amostral, tá? Então, o que é uma pesquisa amostral que eu já vinha comentando com vocês no slide anterior, ó? Dá uma olhadinha na lupa ali, ó. A lupa ela tá pegando o quê? Só um pedacinho da população. E aí você pega esse pedacinho, extrai a informação estatística dele ou dela, né? E aí você tira os dados. E aí o que você tem que fazer? Você expande essa informação ou faz uma generalização, dizendo que, baseado na pesquisa desse pedacinho da população, eu posso afirmar que a população como um todo tem a mesma tendência. Tá certo? Por isso que é importante escolher a amostra. Porque se você escolhe uma amostra enviesada em uma informação, você acaba concluindo que a população inteira está pendente a essa informação. Mas às vezes não é. Tá? Então às vezes você tem que tomar cuidado, verificar, principalmente dados estatísticos que privilegiam muito uma informação. Então você tem que verificar se a amostra está certa e tudo mais. Porém, pessoal, tudo isso é feito através do quê? De uma organização de dados, de uma metodologia, né? A estatística ela é feita de uma maneira bem sistemática. E fazendo ela de maneira sistemática, você consegue ter informações relevantes aí, certo? Outro exemplo, pessoal, aqui, por exemplo, ó, proporção de pessoas de 18 anos ou mais que costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana. Então tá lá, 85% dos homens fazem isso e 40% das mulheres fazem isso. Eles conversaram com todos os homens e todas as mulheres? Não. Eles fizeram um levantamento dentro de um grupo de pessoas, tá certo? E chegaram nessa conclusão. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente vai conversar com pessoas, geralmente que saem durante a semana, tem o hábito de sair uma ou mais vezes por semana, isso acaba fazendo o quê? Enviesando a informação, porque geralmente quando você sai com amigos e tudo mais, você tem a tendência a consumir bebida alcoólica, sei lá, num encontro de amigos, uma conversa e tal, então você acaba consumindo. Só que se você não puxar a porcentagem da população, que são as pessoas, vamos dizer assim, mais quietas, que ficam em casa, que não tomam bebida alcoólica, você acaba enviesando essa informação, dizendo que muita gente acaba consumindo bebida alcoólica. Então, baseado nisso, considerando que essa pesquisa está certa, a gente tem até uma informação bem relevante, né? 85% dos homens consumindo bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana, tá certo? Então tem que sempre olhar esse dado e verificar, pô, a minha amostragem está certa? Será que eu consegui levantar todos os hábitos ou todos os homens que têm hábitos diferentes de beber ou não? É uma coisa bem complicada, né? Às vezes a gente conhece a nossa população, mas como é que a gente vai saber homens que bebem e homens que não bebem? Quantos por cento que tem? É uma coisa complicada, né? E às vezes você pode fazer a mesma pesquisa, sei lá, daqui 6 meses você repete a pesquisa e pode ser que esse 85% seja 70%, esse seja 75%. Pô, será que o dado que fez 85% estava errado? Não, é uma questão da escolha da amostra. Tá? Então é importante, às vezes, dependendo da pesquisa, você também fazer o quê? Repetições, tá certo? Daqui 2 meses, daqui 3 meses, para você, ao longo do tempo, tentar chegar em um padrão aí da sua informação, tá? E tudo isso, pessoal, vem através do quê? Planejamento, ó. Para planejar, executar uma pesquisa amostral, selecionamos uma técnica de amostragem mais adequada. Então você tem que tentar escolher a amostra mais adequadamente. Escolhendo ela, a tendência é que a sua informação de pesquisa esteja correta, certo? Bom, pessoal, então agora eu vou passar um trechinho de um vídeo sobre população, amostra e variável e eu espero que vocês gostem. Solta aí! Existem técnicas para se fazer amostragem e é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo. Então, eu vou apresentar algumas técnicas de amostragem aqui para vocês. Eu vou falar sobre 3 tipos de amostragem. A primeira delas é a amostragem casual simples. A segunda delas é a amostragem sistemática. E a terceira é a amostragem estratificada. Vamos começar falando da amostragem casual simples. Imagine aqui que nós temos uma população, sendo que cada indivíduo dessa população está representado aqui por um pontinho. Para fazer uma amostragem casal simples, basta selecionar indivíduos dessa população de forma aleatória,
pode ser por sorteio, por exemplo. Vou sorteando esses indivíduos e foram esses daqui que foram selecionados por sorteio. A amostragem sistemática vai seguir um padrão para ser feita a amostragem. Então, por exemplo, eu posso seguir um padrão de amostrar um indivíduo, pular 2, 3 posições e amostrar outro indivíduo. Então, 1, 2, 3, amostra. 1, 2, 3, amostra. Então, esses daqui foram os indivíduos que foram amostrados. Continua sendo uma amostragem aleatória, assim como uma casal simples, mas a única diferença aqui é que é seguida uma regra para a amostragem ser feita. E agora vamos explicar a amostragem estratificada. Bom, imagine que aqui temos uma população e aqui são alguns setores dessa população que têm suas peculiaridades. Então, são particularidades que acabam fazendo com que cada parcela dessa daqui seja distinta uma da outra. De forma que essas características, então, são características relevantes e interessantes a serem levadas em consideração, porque tem potencial de mudar o resultado de uma pesquisa. Bom, pessoal, esse vídeo ele mostra um resumo de tudo que a gente falou aqui na aula. Então ele serve como uma boa referência aí para você revisar junto aqui com o material que a gente passou para vocês. Tá certo? E para finalizar, pessoal, deixo uma frase de reflexão. No futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania eficiente como saber ler e escrever. Essa frase é do autor A.J. Well. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, não deixe de consultar a nossa seção Saiba Mais. Beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!